Desvendando a Engenharia Estrutural com o professor Dr. Roberto Vasconcelos Pinheiro. Com o apoio do CREA Mato Grosso e das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Olá, pessoal. Estamos de volta. Desculpem pela ausência semana passada, eu não estava bem de saúde, mas já estou recuperado. Um pouco rouco, mas estou recuperado. Dá para a gente dar sequência no nosso podcast. Quero agradecer a todos mais uma vez. Estamos aumentando o número de inscritos no canal. Estamos chegando a 190. Vamos ver se a gente consegue bater a casa dos 200, né? Preciso do apoio de vocês para a gente poder divulgar e ajudar a disseminar esse assunto, né? Eu sempre comento, apesar de ser um podcast bem curto, aí, entre 15 e 30 minutos, mas pelo menos, né, dá para dar aquela cutucada assim, no ego da gente, para a gente poder voltar, né, a recuperar alguns conceitos, ou até mesmo para quem está iniciando aí na engenharia estrutural, né, para ter um ânimo e estudar e aprender cada dia um pouquinho mais, né? Bem, nós vamos falar hoje sobre esforços internos em vigas. Vai fazer um comentário inicial para a gente entender como que a gente tem que fazer algumas considerações, e a partir da semana que vem, hoje é o segundo podcast dessa temporada de vigas, é o 15º, né, na sequência. Então, nós vamos falar hoje em esforços internos, e a partir da semana que vem, então, falar um pouquinho dos conceitos teóricos, para depois entrarmos em dimensionamento de vigas, né? Aí a gente vai falar sobre análise das tensões normais, análise das tensões de detalhamento, ancoragem, detalhamento e por aí vai. Tá? Falar todos os assuntos interessantes de vigas. Bom, então vamos lá. Pessoal, para a gente começar a falar esforços internos, né, quais são os esforços, quais são os esforços cortantes, os momentos vetores. Em vigas, geralmente não tem esforço normal, nem de tração de compressão, mas quando eu faço uma análise tridimensional, naturalmente vão aparecer os esforços de tração e de compressão na viga, esforços normais, são pouco relevantes, mas sempre tem, tá? Isso, quando é utilizado um software para poder calcular, naturalmente o software já leva tudo isso em consideração, todos os esforços que aparecem na peça e dimensiona. Mas lembrando que, de maneira geral, mesmo no software, os efeitos mais relevantes, né, nos elementos lineares que trabalham como viga, né, são os momentos letores e esforço cortante. Em caso de necessidade do equilíbrio, algumas vezes o momento torsor, tá bom? Mas não é o comum. O comum mesmo, o mais comum é você ter a preponderância do momento vetor e, em segundo estágio, a preponderância do esforço cortante. Bom, então, para começar tudo isso, para eu identificar ou calcular como é que eu chego nos valores, né? Como é que eu quantifico os momentos vetores e os esforços cortantes, e todos eles que acontecerem, eu preciso primeiro definir o meu esquema estático, ou seja, como é que minhas vigas estarão vinculadas aos apoios. Geralmente, essas vigas são apoiadas em pilares e também podem ser apoiadas em vigas, que a gente chama de apoio indireto, né? E depois, lá na frente, em outros episódios, vamos falar um pouquinho mais o que acontece nessa ligação de apoio direto. Ali acontece uma perturbação das tensões, e ali precisa de uma armadura de suspensão para poder dar uma organizada nesse efeito, né? Diferente, que a gente fala que é o efeito de Saint-Venant, que é um efeito localizado, mas esse é um assunto de outro episódio, tá bom? Mas, enfim, a primeira coisa que eu tenho que definir o esquema estático e perguntar para a estrutura, olha, como é que eu faço? Eu apoio no pilar, vou apoiar a viga em viga, que eu posso ter o pilar, se na extremidade essa viga vai estar engastada ou não nesse meu apoio, nesse meu pilar, a minha viga é isostática, ou a minha viga é hiperestática, ou seja, uma viga contínua. Então, tudo isso eu tenho que definir. Muitas vezes, uma viga que está no mesmo alinhamento, ela pode ser dividida aí em várias vigas, depende das dimensões dos pilares, por exemplo, intermediários. Isso eu vou comentar um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é enxergar, né, com o lançamento dos pilares, enxergar como tudo isso funciona, né? Aquela história que a gente vê no curso de pilar, né? Olha, o apoio do meio, ele não tem, né, a gente pode torná-lo, a gente diz que não tem momento, etc. De fato, até tem, depende de algumas condições, tá? Se esses pilares estiverem todos bem distribuídos, com distâncias próximas uma das outras, com os carregamentos em todos os vãos, da mesma ordem de grandeza, é o que acontece geralmente em edifícios. Em edifícios, a gente tenta padronizar os espaçamentos entre os pilares. As cargas, geralmente, das lajes são muito próximas das outras, então o carregamento, as reações que vão para as vigas também são muito parecidas, né?
E a gente sempre tenta deixar os vãos de extremidade dessa viga contínua, por exemplo, em torno aí de 80% dos vãos intermediários, tá? Por quê? Porque na extremidade você depende muito da rigidez do pilar para poder engastar mais ou engastar menos esta viga que está chegando nesse pilar, tá bom? Então, isso aí a gente vai fazer alguns comentários. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é definir meu esquema estático e verificar. Bom, meu esquema estático é a viga de tantos tramos, apoiado em tantos pilares, eu vou fazer todos os tramos isostáticos, né? Bom, no concreto convencional, para o concreto moldado em bloco, não tem muito sentido você trabalhar com vigas isostáticas, principalmente se for um edifício mais alto. Então, o edifício fica muito deslocável, tá? Em função da carga concomitante, né, do vento junto com a carga vertical. Então, geralmente, o edifício concreto armado, né, moldado no local, você faz o maior nível de hiperestaticidade possível. Claro que tem algumas nuances que você precisa, às vezes, né, fazer uma redistribuição desses momentos que nós vamos ver também daqui a pouco, tá? Então, definiu o esquema estático, definiu uma viga contínua, é uma viga contínua, hiperestática, uma viga ali apoiada, só abrindo um parênteses aqui, geralmente em edifício pré-moldado, minhas vigas são quase todas isostáticas, não significa que eu não posso ter viga contínua em elemento pré-moldado, tá? Eu também posso fazer isso, depois eu vou combinar até com vocês, nós vamos fazer aí um podcast específico de estrutura pré-moldada, tá? Mas, enfim, no pré-moldado também você pode colocar as vigas isostáticas, as vigas pré-moldadas, concretada parcialmente, que a gente chama de concretagem no estágio, e depois, no local da obra, você concreta a parte superior dessa viga, fazendo a interligação com os pilares e passando as armaduras negativas nos pontos de apoio, nos pontos onde tem pilares, tá? Isso é possível fazer, tornando essa viga hiperestática. Geralmente, isso é feito quando você tem, às vezes, estruturas muito altas, onde o escoramento, todo o sistema de escoramento começa a ficar muito caro e inviável. Imagina que você vai ter que concretar uma viga 10, 12 metros de altura, que acontece muitas vezes nas casas de forças de usina hidrelétrica, né, que você tem uma altura de 12, 14 metros de altura nessa faixa, e você ficar, ou seja, o seu custo de escoramento começa a ficar muito alto. Então, o que se faz? Concreta-se uma parte da viga na fábrica e depois leva essa viga e lá você posiciona a armadura negativa e concreta tanto a cabeça do pilar quanto a última faixa de viga, que a gente chama de concretagem de segundo estágio. Então, é possível também no pré-moldado fazer uma viga contínua. Inclusive, a norma que saiu agora em 2017, a norma já aborda esse tipo de análise, tá bom? Bom, então a primeira coisa é viga contínua ou viga isostática. Definido isso, beleza. Vamos falar de viga contínua, que é o mais comum em edificações, né? Seja sobrados, casas térreas, edifícios altos, né? Quanto mais alto o edifício, como eu disse, mais existe a necessidade de uma monoliticidade entre os concretos dos pilares e das vigas, né? Tornando essa viga contínua. Ou seja, claro que para isso acontecer, eu preciso ter armadura no lugar correto, beleza? Bom, eu quero passar algumas informações para vocês também aqui. Olha, uma viga contínua, quando eu tenho o que é normal isso acontecer em edifícios, vãos internos com a mesma ordem de grandeza, a mesma ordem de grandeza que eu digo assim, um vão de 4,5, outro vão de 5, um vão de 5,2, 4,8 e por aí vai, tá? E as cargas são muito próximas e os vãos de extremidade, a ideia é sempre que eu puder fazer isso, usar a arquitetura para isso, né? Para poder lançar meus pilares, de tal maneira que esses vãos extremos sejam aí em torno de 80% dos vãos intermediários. Por exemplo, se eu tenho um vão intermediário na média de 5 metros, eu vou colocar um vão aí em torno de 4 metros, 4 e pouquinho, nas extremidades. Isso acontece o quê? Isso faz com que todos os momentos negativos sejam da mesma ordem de grandeza e os positivos também. Então, a viga tem um comportamento mais interessante, tá bom? Bom, com esse contexto, eu posso fazer uma afirmação para vocês. Olha, eu posso dizer que os momentos negativos serão sempre maiores que os positivos, tá certo? E numa ordem de grandeza da seguinte maneira, olha, eu vou imaginar a carga uniformemente distribuída, tá certo? São valores, como eu disse, valores aproximados. Eu posso dizer o seguinte, olha, que em média os momentos negativos vão assumir um valor em torno do PL ao quadrado sobre 10, enquanto os momentos positivos, um pouco menor, vão assumir valores na ordem de grandeza de PL ao quadrado sobre 12. O L é o vão, né, é o vão teórico que vocês estão usando para cada um dos vãos, tá? Então, se você tem aí os vãos próximos, dá para fazer uma média e você tem uma ideia, né, de quais são esses valores, tanto na armadura negativa, que é um pouco maior, né, quanto para a armadura positiva. Ok, pessoal?
Então, fica uma dica aí para você. Não estou dizendo que vocês têm que calcular tudo que é viga daqui para frente, com pela quadrada sobre 10, pela quadrada sobre 12, tá? Não é bem assim, não. Mas dá para ter uma ordem de grandeza, um orçamento, ou você checar uma armadura, por exemplo, você está na obra, você está com alguma dúvida, né? Dá para você estimar o valor da carga, né? Com um pouquinho de conhecimento, você sempre consegue estimar o valor da carga que vai nessa viga, e a partir dali você consegue ter uma ordem de grandeza das armaduras, tá bom? 5 minutinhos, se você fizer uma conta lá, você consegue chegar nesses valores. Então, fica aí uma dica para vocês, mas eu quero deixar bem claro, tá, pessoal? Tudo que a gente está comentando aqui de forma bem rápida, não significa que você precisa esquecer a norma, esquecer todos os conceitos que vocês aprenderam, nada disso, tá? Isso são apenas alguns toques, né, que em alguns momentos a gente consegue fazer uma conta rápida para poder dar andamento na atividade que a gente está fazendo, tá bom? Bom, quando eu defini o esquema estático, pessoal, eu posso ainda, a partir daí, em função de algumas características da minha obra, fazer alguma redistribuição desse momento, tá certo? Onde que acontece essa redistribuição de momento, por exemplo, tá? Primeiro, vamos lá, a nossa norma, no item 14643, ela diz o seguinte, olha, se você estiver usando concreto FCK menor ou igual a 50, você já precisa limitar a sua posição relativa da linha neutra, ou seja, o parâmetro x sobre d, onde x é a posição da linha neutra, medida sempre da zona mais comprimida para o interior da peça. E o d é a altura útil, né? É aquela altura entre a zona comprimida até o centro de gravidade da armadura de tração, tá bom? Esse valor, ele está limitado pela norma 618 a 0,45 para FCK menor ou igual a 50. Por quê? Para ficar um pouco distante do limite do domínio 3 e do domínio 4, a gente sabe que não se deve dimensionar uma peça no domínio 4, por quê? Porque lá a armadura não está escoando e se houver uma ruptura, ocorre esmagamento instantâneo da zona comprimida do concreto e essa viga tem uma ruptura frágil. Então, deve eliminar isso. E como o limite entre 3 e 4 é na faixa de x sobre d igual a 0,62, então a norma deixa no valor médio entre o limite 2, 3, dos domínios 2, 3 e dos domínios 3, 4. Vamos falar um pouco mais de domínio mais à frente, tá? Mas, só para você ter uma ideia, essa relação de altura útil, a posição da linha neutra em relação à altura útil, fixada em 0,45, é para você ter aí uma ductibilidade maior da minha viga, ou seja, se ela chegar a romper, ela vai deformar bastante antes de fato de romper, ou seja, dá tempo de você salvar a sua estrutura. Então, é uma segurança que a norma aborda, tá? Então, a gente vai ficar nesse 0,45. Por isso que é interessante a gente saber qual é a seção transversal que a gente vai adotar, né? Para poder verificar se eu estou nesse limite. Se eu adotar muitas vezes uma seção muito pequena, né? Muito pequena, mas está passando, só que eu estou no limite da minha estrutura com um deslocamento grande, isso também não é interessante, tá? Bom, aí eu estava falando sobre redistribuição de esforços, onde acontece isso, quais circunstâncias? Vamos pegar um exemplo. Eu estou imaginando que a minha viga no último tramo, na extremidade da minha viga contínua, eu vou engastar esta viga num pilar. Ótimo. Esse é meu sonho de consumo, engastar minha viga no pilar. Só que o meu pilar, por exemplo, é um pilar muito, com um BW muito pequeno. Vou imaginar que ele esteja no limite da norma permitida para pilar, que é de 14 centímetros. E eu vou chegar com essa viga com um vão relativamente grande, por exemplo, em torno de 5 metros, engastando na face, onde vai provocar, essa viga vai provocar um momento fletor nesse pilar no eixo de menor inércia, né? Ou seja, o pilar engastado na face paralelo à menor dimensão do pilar, ou seja, o eixo da viga está paralelo à dimensão de 14 centímetros, por exemplo. Então, eu tenho uma região muito pequena para alojar minhas barras da viga dentro do pilar, e o pilar também não tem nem rigidez suficiente, muitas vezes, para poder absorver momento fletor. Então, eu imagino que vai ser engastado, só quando eu faço um cálculo no meu software, por exemplo, eu vou verificar que o momento negativo absorvido para aquele pilar é muito pequeno. Automaticamente, o software já analisou toda essa rigidez relativa entre viga e os tramos dos pilares, chegando lá no momento muito pequeno, né? Então, na verdade, essa redistribuição acontece de forma natural para que haja o equilíbrio estático da minha estrutura. Então, essa é uma situação que eu tenho que me ater. Por quê? Porque não adianta você inserir bastante armadura negativa nessa ligação, porque esse pilar não vai suportar. O que vai acontecer? Essa viga vai ter uma deformação grande, e automaticamente essa viga vai rotacionar esse pilar. Esse pilar vai ter como se fosse quase um apoio articulado. Ele vai girar demais. Girando demais, sua viga vai deslocar demais,
pode fissurar as paredes que estão em cima dessa viga e pode também, essa rotação desse pilar pode trazer as alvenarias que estão na direção perpendicular à viga em estudo e começar a aparecer fissuras também. Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Muito cuidado quando você vai fazer um projeto, lançar esses pilares de canto muito esbelto. Então, eu sempre sugiro que nesses pilares de canto, ou você lance um pilar uma seção L, uma seção cantoneira, que ele aumenta muito a rigidez, né? Ou se for um pilar não de canto, né? Um pilar lateral, você lance aí uma seção T, por exemplo, nesse pilar, para dar rigidez, até para você facilitar a ancoragem da armadura positiva desse tramo da viga. Então, essa é uma maneira de redistribuição e a gente tem que tomar algum cuidado, tá? Porque você pode ter uma situação nessa ligação que não atenda à relação de norma, X sobre D, tá bom? Então, tomar muito cuidado com isso. Então, não adianta você ter uma viga muito alta, às vezes seu X sobre D está bem baixo, está muito abaixo do 0,45, mas o pilar não tem rigidez e ele rotaciona, tá? Então, você está imaginando que ele vai ser um engastamento e, na verdade, ali vai ser uma articulação, algo próximo de uma articulação. Muito mais próximo da articulação do que do engastamento, tá? Então, isso acontece naturalmente no equilíbrio. Mas tem outras maneiras que você pode redistribuir esse momento também. Por algum motivo, você vai chegar nesse pilar e você vai falar assim, olha, você vai dizer para o seu software, eu quero naquela ligação uma ligação semi-rígida. Então, no software tem como você mexer nos links de entrada, nas caixinhas de entrada, né? E você, nos links de entrada, e você vai lá e fala assim, olha, eu quero aqui que o coeficiente de rigidez entre a viga e o pilar seja de 0,85, de 0,70. Então, você está reduzindo o momento negativo, só não pode esquecer, e com isso você aumenta o momento positivo. Naturalmente, se você faz isso no software, automaticamente ele entende dessa maneira, ele reduz o momento negativo e automaticamente aumenta o positivo e já calcula essa armadura correlata, né? Ou seja, diminuindo a armadura negativa da viga e aumentando a armadura positiva, tá bom? Agora, quando vai fazer um cálculo, por algum motivo, um cálculo manual, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Principalmente com a rigidez relativa entre viga e pilar. Isso pode dar muito problema de deslocamento de rotação desse pilar. Tá? Então, muito cuidado com essa situação. Outra situação que a gente tem que tomar cuidado é quando você tem um solo não muito bom, ou se uma taxa de trabalho muito baixa, e, de repente, você tem um recalque e você não se atentou para nada do recalque desse apoio. O que acontece quando um pilar, vou imaginar uma viga aí contínua com alguns pilares intermediários, e acontece um recalque nesses apoios intermediários. Sempre acontece um deslocamento do pilar, pessoal, o momento negativo que está naquele pilar, em cima daquele pilar, o momento negativo da viga que está sobre aquele pilar, sobre aquele apoio que recalcou, esse momento negativo vai reduzir e automaticamente o momento positivo vai aumentar da sua viga. Então, se você faz um software não levando em consideração o recalque desses apoios da sua fundação, você pode ter surpresas desagradáveis. Por quê? Porque se o momento negativo diminuiu, automaticamente o momento aumentou, você vai sobrar armadura negativa, que não vai servir para muita coisa, e vai faltar na armadura positiva, que vai aparecer flecha excessiva e até fissuração excessiva, ou no estado, ou numa situação limite, né? Até romper o estado limite último com uma ruína parcial, tá bom? Então, tomar muito cuidado quando você tem solos com baixa capacidade de carga e usar principalmente sapatas, tá? Tem alguns profissionais com uma mania, não sei por de onde veio isso, que residência pode usar sapata de 80 por 80, 1 por 1 no máximo, que funciona. Depende, né, pessoal? Se estiver apoiado em cima de uma base, de um solo, você tem aí uma resistência de 250, 300 kg por metro quadrado, talvez uma sapatinha dessa suporte, né? Até porque depende da carga que vai para esse pilar. Agora, se estiver no solo, em algumas regiões do Mato Grosso, por exemplo, que eu conheço bem, a região do meio norte do estado, a região de Sinop, Sorriso, toda aquela região, ela tem uma capacidade de carga aí baixíssima, em torno de 70, 65 a 80 kg por metro quadrado, para você ter uma ideia. O SPT, nos primeiros 8, 10 metros, em boa parte das regiões, não passa de 3, 4, o SPT, para você ter uma ideia. Tá? Começa a ter uma resistência maior lá por volta dos 9, 10 metros de profundidade. Em Cáceres, também, na região oeste do estado, tem uma região, nós estamos já no Pantanal, né? Uma região próxima do Pantanal, mais próximo do Pantanal, você tem uma resistência muito baixa do solo, né? Na faixa também de 90, 100, 110 kg por metro quadrado. Outras regiões da cidade de Cáceres, por exemplo, você chega aí com 2 metros uma laje de pedra, tá? De rocha. Então, tem que tomar muito cuidado com essas possibilidades
de recalque. Depois, né, a casa trinca inteira, por algum motivo ou outro, e a gente, às vezes, não tem ideia do que está acontecendo, tá bom? Então, essa é outra maneira que acontece a redistribuição. E sempre que acontece isso, tem que estar atento com esse coeficiente, né, a posição da linha neutra em relação à altura útil, sempre menor ou igual a 0,45, tá joia? Uma outra maneira também que tem de redistribuição, o cuidado que a gente tem que ter na hora de definir o valor do momento que nós vamos utilizar para fazer o dimensionamento, está descrita na norma, no item 14661, tá? Na linha B. Lá diz o seguinte, eu vou ler a linha A e B para vocês, tá? Lá diz o seguinte, olha, não podem ser considerados momentos positivos menores do que aqueles que se obteriam se houvesse engastamento perfeito da viga nos apoios internos. O que ele quer dizer? Isso analisando as cargas verticais, tá? Então, veja, olha, ele quer dizer o seguinte, vamos imaginar que eu tenho o vão de extremidade da energia contínua, eu imagino que a extremidade dela está articulada no pilar. Eu resolvi não colocar armadura, porque eu tenho a rigidez do pilar muito pequena, então eu vou colocar uma articulação ou um apoio semirrígido, onde eu tenho uma rigidez muito baixa relativa entre viga e pilar, tá? Ou seja, vamos imaginar o articulado mesmo. Bom, se eu imaginar que a outra extremidade da viga esteja engastada no meu pilar, o momento negativo desse engaste vai ser o valor de P ao quadrado sobre 8, onde o P é a carga distribuída, uniformemente distribuída nessa viga, nesse tramo de viga, e o L é o eixo teórico dessa viga. Então, P ao quadrado sobre 8. E o momento positivo vai dar P ao quadrado sobre 14,22, tá certo? Então, a norma diz o seguinte, ó, que para esse tramo, a armadura positiva desse tramo não pode ser menor do que o valor P ao quadrado sobre 14,22. Então, tomar muito cuidado com isso quando eu tiver, por exemplo, um pilar engastado numa extremidade e articulado na outra, né? E eu usar ali um momento muito pequenininho e colocar uma armadura mínima lá que não atende esse valor mínimo dado pela norma. Bom, vou imaginar uma outra situação. Agora eu resolvo engastar a extremidade da minha viga no pilar. Então, em função do item A, qual é o valor mínimo que eu tenho que adotar para o momento? Lembrando que para um tramo de uma viga bem engastada no apoio da esquerda e no apoio da direita, o momento negativo vai ser P ao quadrado sobre 12 e o momento positivo P ao quadrado sobre 24. Então, nessa situação, eu não posso ter um momento positivo menor do que P ao quadrado sobre 24. E é esse valor que eu vou usar para dimensionar minha armadura. Ok, pessoal? Então, fica muito atento com isso, porque às vezes eu tenho um vão pequeno, né? E eu coloco uma armadurinha qualquer e estou, às vezes, com uma armadura positiva menor do que a preconizada pela norma. No item B, diz o seguinte, olha, quando a viga for solidária com o pilar intermediário e a largura do apoio desse pilar medido na direção do eixo da viga, quando essa largura do apoio medida na direção do pilar for maior que a quarta parte da altura do pilar, bom, vamos lá entender isso, ó. Vou imaginar que meu pilar tenha 25 de largura por 1 metro de comprimento, esse 1 metro medido na direção do eixo da viga, beleza? Um pilar bruto, 25%. E meu pé direito, normal de 3 metros, tá certo? Em média, né? Um pouquinho menos, tal. 3 metros. Então, a norma é o seguinte, ó, se essa dimensão for maior que a quarta parte da altura do pilar, nesse caso né? Porque 1 metro é maior que 75 centímetros, que é a quarta parte da altura do pilar, que eu estou dando como exemplo de 3 metros. Beleza? Olha o que a norma diz. Não pode ser considerado um momento negativo nessa ligação da viga com esse pilar menor do que o de engastamento perfeito nesse apoio. Volto de novo. Se eu tiver a viga do primeiro tramo da minha viga contínua, articulado na extremidade, e eu tiver um pilar de 25%, o segundo pilar dessa minha viga, né? Esse pilar, essa viga nesse apoio vai ter que ser dimensionado por um momento negativo de P ao quadrado sobre 8. Se a extremidade da minha viga for engastada no pilar de extremidade, esse momento negativo nesse segundo pilar de 25% deverá ser dimensionado a armadura para um momento de P ao quadrado sobre 12. Ok, pessoal? Então, muito cuidado com essas situações, tá? Onde eu começo a fazer uma redistribuição da minha estrutura,
tá? Muitas vezes o que acontece é pega um pilar muito grande e o pessoal lança a estrutura, principalmente esses pilares que tem aí na caixa de elevador, caixa de escada, por exemplo, né? Um pilar mais bruto, você já joga a viga ali e esquece de fazer essas análises, tá? Muitas vezes o software já faz isso, mas não custa nada você dar uma checada quando você está falando sobre esses detalhes, tá bom? Então, pessoal, eu já comentei com vocês sobre esquema estático, como que eu analiso a minha viga, como é que eu lanço a minha viga no meu projeto, como é que eu devo considerar, tá certo? Já comentei também que os momentos negativos, em geral, quando você tem vãos de tamanhos parecidos, quando você tem carregamentos da mesma ordem de grandeza entre os vãos, o momento negativo sempre será maior que o momento positivo, tá? Um valor médio aí de π² sobre 10 para os negativos, π² sobre 12 para os positivos, tá certo? E tomar cuidado, então, com essa redistribuição de momento, que eu tenho uma limitação na relação x sobre d, tá? E a norma diz o seguinte, pessoal, depende do tamanho dessa redistribuição, quando eu tenho uma estrutura de nós móveis, tá? Para não falar um pouquinho mais sobre estabilidade, né? Ou seja, quando o meu gama Z, por exemplo, ele é maior que 1,1, meu índice de estabilidade, eu tenho que limitar, né? Minha redistribuição em 90%, ou seja, eu só posso diminuir no máximo 10% do meu momento negativo, por exemplo, nos pilares, a relação do momento negativo das vigas dos pilares. No máximo, eu vou reduzir isso a 10%. Quando eu tenho uma estrutura de nós fixos, ou seja, a minha estrutura tem um gama Z aí menor do que 1,1, eu posso fazer essa distribuição até em 25%. Ou seja, eu posso reduzir os momentos negativos em até 25%, e minha estrutura não fica muito mole. Só para alertar vocês, pessoal, sempre que eu tiver edifício mais alto, dificilmente nós vamos ter uma estrutura de nós fixos, ou seja, uma estrutura onde a deformabilidade dela, o gama Z dela, não ultrapassa 1,1. Agora, para residências, para sobrados, prédios baixos, onde a relação muitas vezes em planta é muito grande, o prédio é baixo, você geralmente vai ter uma estrutura de nós fixos, tá? Então, aí você pode usar uma redução do momento negativo um pouco maior. E vale lembrar que quando você usa essa redistribuição de momento, você precisa reavaliar os valores x sobre d, tá? A norma traz esse valor para você também, tá? Quando você tem uma estrutura de nós fixos, que você pode usar uma redistribuição maior, né? Maior ou igual a 0,75, o seu XD está limitado a 0,25. Quando você tem uma estrutura de nós móveis, onde o delta vai ser limitado de 0,9, você tem aí uma relação x sobre d e por volta de 0,36, tá bom? Lembrando que em condições normais, sem essa redistribuição de momento, você vai está limitado a 0,45. Tudo isso lá no capítulo 14, item 6.4.3, você tem essas informações. Depois vocês dão uma olhada, tá? Fica mais fácil de vocês gravarem esses valores. Bom, e para finalizar, pessoal, eu queria falar o seguinte para vocês, olha, definir minha seção transversal, a UBW, muitas vezes definido em função da minha parede, espessura de alvenaria. O H, geralmente é definido pelo nível de esforço que você vai ter, se você vai redistribuir ou não. Só um detalhe, às vezes a gente faz essa redistribuição de esforço, pessoal, porque você não tem muitas vezes mais como aumentar a sua altura da viga, aumentar o seu H. Então você reduz um pouco o negativo, que geralmente é o momento mais crítico, né, para a sua viga. Com isso, você diminui o negativo, você aumenta o positivo de tal maneira que eles fiquem muito próximos, e aí vocês conseguem trabalhar naquele BW limite que vocês têm, tá bom? Muitas vezes você tem um problema de arquitetura que você não tem como aumentar essa altura. Isso é uma maneira de você trabalhar com a seção retangular, tá certo? Mas quando isso não é possível, a seção retangular é com armadura simples, né? Quando isso não é possível, você, antes de tentar fazer qualquer outra coisa, você pode usar uma seção retangular para sua viga, mas usando a armadura dupla. Para que serve a armadura dupla? A armadura dupla é aquela que vai posicionada na zona de compressão da sua peça, da sua seção retangular, para ajudar a compensar a falta de concreto que o seu dimensionamento está te avisando. Olha, essa altura não dá para armadura simples. Então, o que eu faço? Ao invés de aumentar a minha peça, porque eu tenho, às vezes, limitação geométrica para isso, a arquitetura não permite, então eu coloco mais barras na zona de compressão para que eu possa trabalhar com a mesma altura. Lógico, né, pessoal? Quando eu coloco mais barra na zona de compressão, eu preciso colocar mais barra na zona de tração para poder manter o equilíbrio, tá? Mas isso o cálculo te mostra. Então, essa é uma segunda situação para você utilizar
a sucessão transversal retangular. A última opção que você tem para poder trabalhar com seção transversal e promover o seu dimensionamento, né, uma vez definido o seu esquema estático, uma vez calculado os seus esforços internos, momento fletor e cortante, por exemplo, são os principais em vigas, você também pode lançar mão, caso a sua seção retangular não atenda às suas necessidades, nem com a armadura simples, nem com a armadura dupla e nem com a redistribuição dos momentos, você pode usar então uma seção T. Mas lembrando que para usar a seção T, a sua laje vai passar a ter uma contribuição fundamental na zona de compressão, tá certo? Com isso, você passa a ter uma zona de compressão muito maior, não precisa utilizar essa armadura de compressão e você consegue ter, então, uma estabilidade melhor da sua viga, ou seja, um deslocamento menor e, além de tudo, uma seção transversal que suporte principalmente os momentos fletores, tá bom? Agora, vale lembrar o seguinte, uma viga contínua, a seção T só é cabível você utilizando a laje como mesa de compressão na zona central do seu tramo, tá? No terço central do seu tramo. Por quê? Porque é ali que acontece tração embaixo da sua viga e compressão na face superior. Na região de momento negativo, você não consegue. Por quê? Porque você não tem uma mesa de compressão na face inferior. Então, muitas vezes, você fica limitado a usar a seção T. Por quê? Porque muitas vezes os momentos fletores maiores acontecem no apoio. Aí entra, então, mais uma vez, a necessidade de você fazer a redistribuição do seu momento fletor, reduzindo o seu momento fletor negativo até os limites dramatizados, como eu já disse, aumentando o positivo, né? E na zona que você aumenta o positivo é a zona do trecho central da sua viga, do seu tramo. Automaticamente você vai poder usar a laje como elemento de compressão. Beleza, pessoal? Então, o que eu tinha para falar para vocês sobre esse tópico, né? Estamos ultrapassando aí os 30 minutos, né? Eu espero que vocês tenham entendido tudo o que foi comentado. Mais uma vez, eu peço para vocês, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, né? É muito importante a gente poder divulgar isso para as pessoas, né? Poder disseminar um pouco daquilo que eu aprendi ao longo do tempo, né? Dê um joinha, isso é muito importante. Mais do que isso, pessoal, os comentários, seja críticas, seja comentários positivos, sejam comentários negativos, tudo isso serve como um aprendizado, tá bom? Então, eu fico à disposição, entrem lá, façam pergunta, que, como diz, né, no interior, todos os professores gostam de ser questionados, né? Então, me questionem lá, porque quando se questiona, a gente também aprende, né? Tem que sair da zona de conforto, correr atrás, estudar e responder. Então, isso é a melhor maneira de a gente aprender, é quando a gente é questionado. Tá bom, pessoal? Ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo.